Beleza, olha só, ele tem um início aqui em cima, né? E quando eu clico, ó, ele já abre o nosso menu lateral. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Você programando, hoje nós vamos dar continuidade no nosso projeto de controle financeiro, né? Uma aplicação mobile em React Native. A gente pode rodar essa aplicação aqui tanto no Android como também no iOS. Dei uma sumida no canal, mas agora estou de volta, tá? E hoje, como prometido na nossa última videoaula, nós vamos fazer o menu lateral, né? Atualmente, quando a gente puxa aqui para o lado, não tem nada. Clicando aqui também não tem nada, tá? Eu vou deixar no link para você que está chegando agora e você também que estava fazendo a nossa última videoaula, mas não sei, por algum motivo não tem mais o projeto, acabou se perdendo, não conseguiu dar andamento. Eu vou deixar no link do vídeo, tá? O repositório do GitHub, que você vai poder baixar esse projeto no estado atual da nossa última videoaula e assim que a gente possa continuar, tá bom? Então, para a gente continuar, eu vou usar aqui uma biblioteca chamada React Navigation, tá? E essa biblioteca é a biblioteca, na verdade, que nós vamos fazer o nosso menu. Nós temos vários tipos de menu, tá? Stack, que ele vai fazer uma pilha de uma tela sobre a outra. Native Stack é basicamente a mesma coisa do que o Stack. Drawer é aquele nosso menu lateral que nós puxamos, né? Tem aquele menuzinho de sanduíche, que é justamente esse daqui. E o menu vai vir aqui da lateral, tá? E o Bottom Tabs, que são aqueles menus que nós temos aqui no nosso rodapé. Nada impede da gente ter mais de um tipo de menu, tá? Mas hoje nós vamos focar aqui no menu Drawer e posteriormente no nosso menu aqui inferior, tá ok? Então, dentro da nossa documentação, para a gente poder executar esse menu, fazer a instalação dele, a gente vê que aqui a gente precisa ter algumas bibliotecas já pré-instaladas, tá? Então, eu abrindo aqui, eu consigo saber quais são essas bibliotecas. Então, elas são React Navigation Native, Native Screens e algumas outras aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a instalação já dessas bibliotecas e eu vou dar preferência por um comando, tá? Que é o npx expo install. Por quê? Porque como a gente está utilizando um projeto com o Expo ele se encarrega de instalar e já configurar essas bibliotecas que a gente vai instalar nativamente, tá bom? Então é uma coisa a menos que a gente vai ter que fazer depois manualmente, tá? Então aqui eu vou instalar essa biblioteca, mais essas duas aqui. Essa de baixo aqui é a mesma aqui de cima. Nessa página aqui é só. Na página principal eu vou ter que instalar essa daqui do Drawer. Vou ter que instalar também essas duas aqui. E creio que é isso aqui, né? Então ao total são uma, duas, três, quatro, cinco, seis bibliotecas, tá ok? Então, dá Enter aqui e logo que instalar eu já volto com vocês. Perfeito, já instalou, bem rapidinho. Então a gente vai começar a fazer nossa configuração, tá bom? Primeiro de tudo, o que a gente vai fazer? A nossa aplicação atualmente ela está iniciando a partir desse app.js. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo aqui chamado home.js, tá ok? Vou copiar tudo o que está nesse arquivo meu app, vou colar aqui em home e vou mudar aqui de app para home. E deixa eu ver se mais para baixo aqui tem mais alguma coisa, creio que não. Tá? Então é basicamente mudar lá de app para home, ok, salvei. E aqui onde está app, a gente vai permanecer sendo app, tá ok? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deletar essa parte aqui, vamos deixar aqui no return, e ele vai encerrar aqui. Então essa última chave aqui a gente não vai precisar, e tudo que está para baixo a gente também não vai precisar, e tudo que está dentro do nosso return também não iremos precisar. Vamos deletar também essas importações. Tá ok. Perfeito. E vou retornar aqui só um text. Deixa eu fazer o seguinte, espera aí. Beleza.
e vou importar aqui um text, e esse meu text, ele vai vir do import text from React Native. Olá. Então, vamos ver aqui na nossa aplicação. Beleza, o texto está bem aqui em cima lá colado. Mas é isso mesmo, tá? Por enquanto é isso aqui. Vamos voltar aqui e ver como que a gente vai implementar esse nosso menu. Beleza, aqui tem exemplo não. Navigation Container, beleza. Então aqui eu vou fazer os imports. Eu vou precisar importar também o Navigation Container. E vou retornar aqui. Então eu preciso desse Navigation Container aqui dentro. Ok, e aqui no caso seria o resto do meu código. Então no caso aqui, vamos ver como que vai ficar. Deixa eu deletar esse text. Beleza, então o resto do meu código ele vai vir aqui dentro desse Navigation Container. A partir daqui acabou a nossa documentação, então por aqui a gente já acabou. E voltando no nosso menu anterior, eu vou precisar importar o criador do drawer, o inicializador do drawer, ok. E aqui a gente já tem um exemplo de como que a gente vai utilizar. E isso aqui vem dentro do nosso Navigation Container, tá? Então vamos lá. Basicamente aqui eu estou importando o meu Navigation Container, que é o container onde vai agrupar, né, todos os nossos menus. Aqui eu estou criando o nosso Drawer Navigation, que no caso nosso aqui é a nossa navegação lateral, certo? Estou inicializando aqui a nossa navegação lateral como Drawer. Então, o meu Drawer Navigator. E eu estou aqui criando então dois menus, né, duas telas, screen, ó, drawer.screen. Então eu vou deletar uma aqui. E name, tá? É o nome do nosso menu. No caso seria início. E o nosso componente seria esse aqui, né? Aquele componente que a gente mudou lá para home. Então eu preciso importar ele aqui também. Como que eu vou fazer? Eu vou importar aqui home screen from ponto barra home. Então eu importei a nossa home como home screen, certo? E eu vou colocar a minha home screen, que seria o nosso componente. Perfeito, salvei. Vamos ver. Deu um erro aqui. Vamos ver por que deu um erro. Aqui falhou ao criar o nosso worklet. Olha só, às vezes a gente precisa restartar, tá, a nossa aplicação quando a gente trabalha com algumas certas bibliotecas. Então aqui eu vou reiniciar ela, beleza. Deixa eu fechar ela aqui também. Ok. Vou pressionar para abrir no meu emulador. Lembrando que eu também posso conectar o meu aparelho real aqui, tá? Via USB. E rodar a minha aplicação no meu aparelho mesmo, tá? Então a gente tem essa possibilidade também. Só a gente vai ter que ativar o modo desenvolvedor e habilitar a depuração USB. E aí a gente consegue rodar a nossa aplicação direto no aparelho celular, tá? Beleza, olha só. Então aqui ele já iniciou com o nosso menu e olha que diferente, ele tem um início aqui em cima, né? E quando eu clico, ó, ele já abre o nosso menu lateral. Então perfeito, a gente está conseguindo fazer a implementação. Vamos voltar na nossa documentação e ver algumas outras questões de personalização, tá? Deixa eu ver aqui nosso Drawer Navigator. Olha só, eu tenho uma propriedade aqui que eu vou passar ela como props, ou seja, ela vai estar solta ali dentro da nossa importação. E ela chama inicial route name, que é o nome da nossa rota que vai carregar assim que eu abrir minha aplicação. Aqui no nosso caso, eu só tenho uma rota, né? Então ele vai pegar aqui essa daqui como a principal, tá? Mas eu posso também indicar aqui, caso eu tenha mais de uma rota, iniciar o nosso route name como início, tá? Então o que vai acontecer? Ele vai pegar e vai chamar essa minha tela como a tela inicial, beleza? Então vamos voltar lá para ver o que a gente mais consegue fazer. Screen Options.
É uma opção que a gente consegue colocar várias opções. Vamos ver o que a gente consegue usar de options. Então aqui, options, beleza. A seguir então a gente tem as nossas opções que a gente pode usar dentro de options. E ele está falando que a gente precisa especificar ele dentro de screen options, tá? Então vamos fazer o seguinte. Então o que ele quis dizer é que a gente tem o nosso screen options, certo? E a gente pode passar parâmetros aqui dentro. Um parâmetro que a gente vai querer é um tal de header show, deixa eu ver aqui, header. Olha só, é esse daqui. Então isso daqui é o nosso cabeçalho lá do nosso menu, tá? O que eu quero dizer? É isso daqui. Eu não quero que isso daqui fique aparecendo na minha aplicação, porque eu já tenho um botão aqui personalizado, né? Então eu quero que isso aqui não apareça. E pelo que eu estou vendo, isso daqui é o nosso header da nossa tela. O header ele é mostrado, né? Ele é apresentado por default, por padrão, e a gente pode alterar ele para false, caso a gente queira que ele não apareça. Então vamos colocar ele aqui, é esse daqui, e a gente altera ele para false. E aí pronto, ele saiu daqui de cima, mas se a gente puxar aqui para o lado, ó, o nosso menu ele ainda existe, tá bom? Então é basicamente isso daqui. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? A gente implementou aqui o menu e na nossa próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar uma função para quando a gente clicar aqui no nosso menu sanduíche, que esse menu também apareça, tá? E conforme a nossa documentação lá do Figma, que eu vou apresentar aqui agora para vocês, que no caso é essa daqui, a gente tem alguns menus na parte inferior também, né? E é esse menu que a gente vai criar também na próxima aula, tá bom? Então fica aí para a próxima aula a criação do o acionamento, quer dizer, do nosso menu lateral e também a criação do nosso menu na parte inferior, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de videoaula também para a gente fazer em paralelo, é só deixar no comentário, tá ok? Obrigado, tchau, tchau!